Bom dia, irmãs, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor sobre a sua vida. E obrigado, Valdemar, por nos dirigir em louvor. Foi muito bom cantarmos em entrega ao nosso Senhor. Entregar nosso coração, nossa vida a Ele, porque isso, eu creio, preparou os nossos corações para a mensagem de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a entrega, mais especificamente sobre descansar em Deus. Nas últimas 2 semanas, eu consegui tirar férias da empresa. E chegou numa boa hora. Eu estava bastante cansado fisicamente, emocionalmente, e eu creio que Deus permitiu as férias acontecerem na hora certa. As férias foram muito boas, se não fosse um grande erro que eu cometi. Antes de sair de férias, eu cheguei para o meu time lá da empresa e falei, qualquer coisa pode me ligar. Por que eu falei isso, né? Eu tive que levar o meu celular da empresa, o notebook da empresa, para caso houvesse alguma emergência eu pudesse resolver lá. Mas Deus é tão sábio que nos lugares onde a gente foi não tinha sinal. Isso ajudou a equilibrar as coisas. Mas descansar não é uma coisa simples para nós. Você tirar férias, né? Você tirar algum tempo no fim de semana para parar de trabalhar, ou parar de fazer o que você está fazendo e tentar fazer outras coisas, só isso não é garantia de descanso. Nós podemos até fisicamente ter um descanso, uma parada. Mas quando você está em meio a problemas que você está resolvendo, quando você está em meio a crises que agarram seu coração e sua mente, como é difícil descansar, né, irmãos? A gente, de fato, precisa aprender a descansar por completo, de forma integral a nossa vida. E essa é uma arte, cada vez mais difícil de se fazer. Alguns filósofos dizem que hoje é impossível você descansar, porque hoje, uma coisa que faz o ser humano sentir que está vivo, é estar ativo, estar produzindo alguma coisa. E quando você não está ativo, e quando você não está produzindo alguma coisa, nós não nos sentimos bem, nós não descansamos. Mas eu quero hoje, irmãos, através da palavra do Senhor, aprender que é possível sem descansar. Como Jesus disse, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E esse descanso é necessário para o ser humano e é o que nos faz viver verdadeiramente. Então, que essa pergunta seja respondida pelo Senhor hoje. Será que eu sei descansar? Que a gente possa descobrir onde a gente tem dificuldade e onde a gente tiver dificuldade, que o Senhor possa nos ajudar. Se você tem a Bíblia, eu convido você a abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E na palavra, o meu convite hoje, nós aprendemos a arte de descansar em Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero trazer um pouco de contexto para o texto que vamos ler hoje. Nesse capítulo 4, nós vemos ali logo no começo, que Jesus já tinha começado o seu ministério e a sua fama já corria por toda a região. Então, onde ele ia, as multidões chegavam, né? E sempre que haviam pessoas ali, Jesus fazia questão de trabalhar, seja fazendo seus milagres, mas principalmente aqui, nesse capítulo 4, ensinando a multidão. Nesse capítulo 4, em especial, nós vemos 4 parábolas muito famosas, depois vocês podem ver, e a gente vê pela sequência que Jesus gastou um bom tempo trabalhando com essa multidão.
E quando entramos no nosso texto, aparece uma pausa para esse trabalho. Como é que foi essa pausa de Jesus em meio a esse trabalho? E é através disso que eu gostaria de hoje aprender sobre descansar em Deus. Então vamos entrar no texto bíblico de hoje. A partir do verso 35 do capítulo 4, a Bíblia diz o seguinte: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Vamos parando primeiro até aqui. O que está acontecendo aqui então? Após esse período de trabalho, já anoiteceu, e Jesus então, ele instrui aos seus discípulos. Eles estavam à margem do mar da Galileia. Então ele diz: vamos pegar o barco e atravessar agora para o outro lado da margem. Os discípulos, alguns eram os pescadores, provavelmente sabiam manejar o barco. Eles entram no barco e vão rumo ao outro lado. Mas o que acontece? A Bíblia conta então, no verso 37, que uma forte tempestade se levantou. Quando a gente olha assim, mar, obviamente você vê que tempestade pode ser uma coisa comum. Para quem já foi viajar em Israel, se sabe que o Mar da Galileia, na verdade, é um grande lago, deságua de uma montanha, e forma um lago que tem mais ou menos aí uns 160 quilômetros quadrados, um lago bastante grande. Então, qualquer trecho que Jesus e seus discípulos fossem atravessar via barco, teria pelo menos uns 10 quilômetros para atravessar. Era uma distância razoável. Mas a geografia tem uma característica, O pastor Takashi foi lá, deve ter visto que tem algumas montanhas de mais ou menos 300 metros rodeando aquele lago. Então é um vale, na verdade. Durante o dia o calor passa de 40 graus. À noite o ar esfria e entre essas montanhas o ar frio vai entrando para trocar de ar, digamos assim. Mas esse ar vem numa quantidade muito grande. Os pescadores da época, quando saíam para o mar à noite, eles prestavam atenção no som do vento. Porque qualquer som do vento para eles era sinal de que ia ter problema. Apesar de ser lago, a tempestade do Mar da Galileia já vitimou vários que navegaram durante a noite. Um horário péssimo para você atravessar. A gente não sabe porque Jesus quis atravessar naquele horário. Quem segue Jesus às vezes tem que lidar com isso. Passar por coisas que a gente não entende. Mas fato é que essa tempestade é uma coisa séria mesmo. A água bate e com certeza havia perigo de eles naufragarem, afundarem e morrerem. O pescador é um cara que conhece ainda mais os perigos. Quando eu vejo o pescador, um profissional da área, ficando com medo, eu vejo que a situação é muito séria. E eles estão vendo a situação que não tem muito jeito, a água está entrando no barco, a Bíblia diz. E quando eles olham para o fundo do barco, tem uma cena totalmente inesperada. Está ali o seu mestre, o seu líder, Jesus, dormindo. E a Bíblia diz aqui, na tradução da NVT, sobre uma almofada. Não é que Jesus andava carregando uma almofada, mas os barcos certamente teriam alguma almofada onde quem navega ali sentaria em cima. E Jesus está dormindo sobre isso.
a cena é tão inusitada, não combina em nada com a situação que eles estão passando, e aquilo desperta uma reação muito forte dos discípulos que perguntam: Mestre, nós vamos morrer, né? Com certeza nessa situação. O Senhor não se importa conosco? Não se importa com o que está acontecendo? É um desabafo. No meio do desespero, ver alguém que parece que está totalmente desligado da situação. Essa situação me mostra também o quão é difícil essa questão do descanso, né? Jesus está descansando no meio daquela confusão toda. Mas vejam só, descanso é um grande desafio, primeiro porque, né, uma das reações possíveis é que a gente vai querer resolver quando está no meio de uma tempestade da nossa vida, quando a gente está no meio de trabalho, de desafio, nós queremos agir para resolver, para atenuar aquela situação. Uma outra reação possível é parecida com a que Jesus está tomando agora. A gente fingir que não é conosco, fingir que não está acontecendo nada, a gente foge da realidade, né, e quer contar com a sorte de que aquela situação se resolva sozinha. É mais ou menos isso que talvez os discípulos olhando para Jesus interpretaram. Caramba, né, esse cara está dormindo, está fazendo uma fuga, está se desconectando, né, dos problemas. E nessa situação, né, em que não bate o descanso de Jesus com a situação, é que Jesus do nada, então ele acorda, a Bíblia diz, e ele repreende o vento e o mar. Que ação especial, né? Na Bíblia a gente vê Jesus repreendendo pessoas, repreendendo os espíritos, mas ele consegue repreender a natureza. E a Bíblia diz que de repente o vento para e houve grande calmaria. O que essa passagem bíblica nos traz em relação às situações que a gente tem que enfrentar para conseguir o descanso? Eu vejo pelo menos duas situações. A primeira situação é que a gente tem que conseguir descanso mesmo em situações que a gente não controla. A gente está passando, às vezes, por problemas, por crises, por dores, que às vezes demoram, ou às vezes não tem solução imediata, ou às vezes nem a solução a longo prazo a gente ainda não consegue enxergar. E mesmo em meio a isso, a gente precisa achar um descanso. Mas tem um segundo fator aqui também, que a gente precisa encontrar descanso, mesmo em meio à ação de Deus que a gente não consegue prever. Você pode estar orando nesse momento para Deus resolver a sua situação. E de alguma forma você quer que Deus te ajude a controlar essa situação. Senhor, me resolve até tanto, né? Me resolve desse jeito. Né? Não aguento mais. Né? Senhor, me faz isso, faz aquilo. Mas nós percebemos com o tempo, principalmente quando às vezes a resposta demora, que Deus também não é controlável. Assim como a tempestade a gente não controla, quem controla Deus? Aqui, os discípulos precisavam encontrar descanso em meio à tempestade, fatores externos que não controlam, mas também junto ao seu Senhor, que eles também não conseguem controlar. Tem um filme que ganhou o Oscar, tanto de filme como de melhor ator, chamado Uma Mente Brilhante, um filme de 2001. Por esse filme, o Russell Crowe, que na verdade era conhecido mais pelo seu porte físico, fez um trabalho excelente como ator. Ele mereceu o prêmio mesmo. Então, recomendo esse filme. É um filme que conta a história do matemático John Nash Jr., um matemático norte-americano
que hoje nós sabemos ele ganhou Oscar Nobel, pela sua formulação matemática que deu origem à teoria das cordas, né, que ajudou em muitas áreas, principalmente das áreas de negócios e de negociação. Logo no início a gente vai ver, na vida dele, que ele realmente tinha algo de especial. Era um gênio, conseguia resolver as coisas, conseguia enxergar coisas que outras pessoas não conseguiam. Então logo, as pessoas vão percebendo esse talento dele. Ele vai ganhando reconhecimento. E é tão bom, né, quando a gente tem um talento, tem um dom que recebeu de Deus, isso vai se manifestando. Só que começam a acontecer algumas coisas estranhas na vida dele. Ele começa a se envolver, né, começam a aparecer na vida dele pessoas que começam a puxar ele para situações de tensão. Pessoas que começam a alertar sobre alguns perigos, sobre algumas coisas que ele tem que fazer. Isso ele começa a tirar a paz dele. E isso com certeza vai prejudicando o seu dia a dia. Está cansado, está toda hora estressado. As pessoas olham e acham muito estranho. Muito estranho, porque nenhuma delas via essas pessoas que ele diz ter visto. E essa tensão na vida dele, esse estresse vai aumentando, situações vão acontecendo, ele vai ficando estressado, né? Até a esposa dele fica atônita com a situação, e o pessoal percebe que, na verdade, só ele está enxergando essas pessoas. Ele tinha esquizofrenia. Por causa dessa esquizofrenia, chega a um ponto que ele mal consegue trabalhar direito. Porque ele já está ocupado demais com as ilusões que enxergava, com as situações que estavam na cabeça dele. E enquanto eu via o filme, eu começava a ficar com dó desse homem. Puxa, que coisa injusta, um cara tão genial, um cara tão capaz, por que ele tinha que ter um problema desse justo na mente dele? O relacionamento com a esposa vai ficando complicado, a carreira dele já vai afundando, as pessoas já vão querendo distância dele. Ih, esse cara é louco aí, acho que já acabou a carreira dele. O que faríamos numa situação dessa, em que você não pode controlar o que acontece com você? A solução do John Nash, pois por mais que houvesse tratamento, aquilo não houve cura, mas ele encontrou uma solução. Foi conviver com esse problema que ele tinha. Ele reconheceu que tinha esquizofrenia, reconheceu que via pessoas que os outros não viam e que não são reais. E ele resolveu tentar viver junto. Ele continua enxergando essas pessoas, mas focar nas pessoas reais que estavam, e assim ele vai tentando recobrar sua vida normal. Tem uma história real muito engraçada que algumas pessoas, depois da aula dele, vinham falar com ele. Se ele não conhecia essa pessoa, perguntava: você é de verdade ou não? Mas foi assim que ele foi aceitando o seu problema, aceitando conviver com aquilo que não controla, que ele foi recobrando um jeito de seguir em frente. E se recobrou de tal ponto que ele ganha o prêmio Nobel. Irmão, será que Deus não nos coloca em situações assim? Seguindo Jesus, às vezes a gente encontra muitas tempestades. E muitas vezes Deus parece agir de forma inusitada para nós. Às vezes a resposta não vem. Às vezes vem uma resposta totalmente diferente do que a gente espera. A gente fala: Deus, não era isso que eu queria. Porque desse jeito eu não está resolvendo. Não está acabando com o meu problema. Mas mesmo em meio a toda essa confusão, Jesus dormia, mostrando que esse descanso é possível, mesmo em meio àquilo que você não controla.
Será que Deus não está nos perguntando, não está nos convidando a aprender a lidar com aquilo que a gente não controla? Esse é o primeiro passo para aprendermos a arte de descansar em Deus. Seguindo no texto, voltando um pouco no final do trecho anterior, Jesus acorda, né, ele repreende o vento e o mar, e o vento e o mar se acalmam. Então, verso 40 diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou, por que estão com medo? Ainda não têm fé? Para mim essa é uma pergunta inusitada de Jesus. Se eu fosse os discípulos eu ficava bravo, porque parece injusto. É claro que eu estava com medo, eu estava quase morrendo. Como assim que eu não posso ficar com medo? Né? Como assim eu não tenho fé, porque eu estava numa situação de tamanho perigo, correndo risco de vida? Mas aqui Jesus está respondendo ao primeiro questionamento que os discípulos fizeram. Os comentaristas me lembraram bem. Qual foi o questionamento dos discípulos com Jesus? Jesus acorda, né? Resolve essa situação? Não foi esse o questionamento, o pedido deles para Jesus. O questionamento deles é: Jesus, você não se importa? Jesus, você não se importa? Tudo que aconteceu depois é por causa desse questionamento dos discípulos. Deus, você não se importa? Então Jesus fala: vou acalmar a tempestade aqui. Ele pergunta: vocês não têm fé? Essa pergunta significa: vocês não acreditam que eu me importo com você? Você crê que Deus se importa com você? Mesmo em meio à tempestade? A fé não existe quando a situação está resolvida. Paulo diz que a fé existe sobre coisas que a gente ainda não viu, que ainda vai acontecer. Senão não precisa crer, né? Já está ali. Jesus pergunta: está tendo a tempestade, mas você crê que eu me importo com você? Por que você não tem essa confiança? Por que você não crê? Tem uma história de um jovem pastor que estava buscando um reavivamento na sua fé, foi viajar de navio também. E olha só, né? Ele teve o privilégio também de se encontrar com uma tempestade no meio da viagem. Isso era mais de um século atrás, então são navios antigos. E tempestades eram um grande risco ainda para as navegações. Imagina aquela cena em que o navio balançava muito, as pessoas começavam a gritar. Quando as pessoas gritam para mim é pior ainda, eu sou tomado pelo pânico junto. Dá vontade de gritar junto também. O medo é uma coisa contagiosa, né? O medo das pessoas vão te contagiando. E naquele momento, aquele pastor, né, que também queria seguir a Jesus como nós, ele disse que ele ficou com medo. Falou assim: eu acho que eu vou morrer aqui. Mas assim, quando estava aquela gritaria e aquele pânico geral, ele começa a escutar uma música. E acha estranho, música no meio disso aqui? Quando ele vê, tem um grupo de pessoas. Eles estavam cantando hino a Deus. É uma cena também totalmente que não combina com a situação. Escutar uma música para Deus naquele momento. Ele vai lá e ele vê que conhecia aquelas pessoas, eram cristãs também. E ali,
tinha adultos, idosos e crianças, todos cantando juntos a Deus naquele momento. Não se sabia, eles estavam cantando achando que já ia morrer ou não, ou esperando que Deus resolvesse aquela situação, mas fato é que eles estavam focando em Deus. Aquele pastor ficou impactadíssimo. Bem, Deus também acalmou aquela tempestade. O navio seguiu viagem, ele chegou ao seu destino. Mas quando chegou ao destino, ele estava orando assim para Deus: Deus, eu também quero ter essa fé. É essa a fé que eu quero. No meio da tempestade, uma fé que realmente é fé, que crê, que busca ao Senhor. Esse jovem pastor é o John Wesley, que começou todo o movimento metodista, e nós somos herdeiros históricos desse homem. Eu, como herdeiro de John Wesley, eu devo orar assim também: Senhor, eu também quero essa fé. Essa fé que Jesus questionou aos seus discípulos: você crê? Mesmo em meio à tempestade, mesmo quando a água entra no barco, mesmo quando parece que você vai morrer, você crê que ainda assim eu cuido de você, eu me importo com você? É essa fé que é necessária ao ser humano para realmente poder descansar. Porque senão nós nunca conseguiremos descansar de verdade. Porque não controlamos situações, os problemas sempre estarão na nossa vida. Se você esperar um momento que os problemas acabarem, só aí você descansar, desculpa, meu amigo, você nunca vai descansar na sua vida então. Como o ser humano consegue descansar em meio a essa realidade incontrolável, essa sucessão de crises e problemas? É descansando de forma sobrenatural. É descansando de forma milagrosa. É descansando em Deus. É crendo que Deus cuida mesmo nos piores momentos. Vamos seguir então na arte de descansar em Deus. É importante você crer no meio da tempestade, não antes ou depois. Mesmo no meio, mesmo enquanto você crê no Senhor. Por fim, o verso 41 nos diz o seguinte: apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Depois de tudo que Jesus fez, eu realmente ficaria atônito com tudo que aconteceu. Primeiro eu passei um estresse danado achando que ia morrer. Depois, de repente, do nada, Jesus acalma a tempestade, um grande milagre na minha frente. Eu estou meio atordoado aqui. E eu entendo por que a Bíblia diz que os discípulos ainda estavam apavorados. Eu estaria também. Mas esse acontecimento fez eles terem uma pergunta muito importante, que é: quem é esse que acalma a tempestade, que tem esse poder, que repreende vento e mar, que faz uma coisa que a gente não imaginava que era possível, que resolveu essa situação de uma forma totalmente inesperada? Quem é esse? Quem é Jesus? No meio da pandemia, nós tivemos esse tempo difícil da gente não conseguir se encontrar pessoalmente. Graças a Deus que o pastor Takashi agiu rápido para criar esses cultos online, né? Possibilitar essa estrutura, porque isso eu creio que foi essencial para a nossa vida da nossa igreja. E uma coisa muito boa é que os irmãos se movimentaram, né, junto com o pastor Takashi, para, dentro do possível, a gente trazer a normalidade da vida da igreja. E uma das coisas que eu pude participar foi do coro do hino, que a Miyako e a Neuza organizaram durante a pandemia. Elas mandavam pela mensagem qual seria o hino. Às vezes a Tomoko-san, né, também a nossa cantora profissional, ela mandava já as vozes para a gente treinar. E a gente juntava então as gravações individuais, né? O grupo de louvor fez muito isso também.
e a gente conseguia criar um mosaico de hino para colocar na transmissão do culto. Isso para mim foi uma delícia, né, no meio dessa separação, ainda se unir com os irmãos. E uma vez, a Miyako e a Neuza mandaram o hino Graça Maravilhosa, Amazing Grace, para a gente cantar. Cantei com prazer, né? Cântico famoso, mas é lindíssima. Eu lembro de ter gravado com muito prazer. Gravamos, o hino saiu na transmissão, foi muito bom, mas logo que depois o culto foi transmitido, eu recebi uma mensagem do Silas Fujisaka. Na verdade, foi encaminhada essa mensagem. E tinha um vídeo nessa mensagem do WhatsApp. Era da mãe dele, a Eunice. A Eunice, todos aqui da igreja sabem, a longa batalha que ela teve com a sua condição física, as diálises que não terminavam nunca. E a gente sabia que a saúde era tão frágil que o Senhor poderia levá-la a qualquer momento, mas Deus foi tão bom, deu muitos anos ainda, né, de vida para ela, né, Tetuma? Antes da pandemia, como moramos no mesmo prédio, nós cruzávamos com o casal. O Tetuma acordando cedo, né? Porque eu estava voltando dos meus treinos de corrida ali, sem encontrar ninguém. O Tetuma tirando o carro da garagem e a Eunice esperando ali na frente. Aí eu tenho aquele pequeno tempo para perguntar como ela está. Cada vez que eu encontrava, via que fisicamente estava difícil para ela, né? A postura vai se encurvando, parece que ela estava mais fraca. Mas ela falava assim, estamos levando. Né? Fácil não está, mas estamos levando. Eu falava, não, a gente vai estar orando por você, né? E a gente se despedia. Quando o Silas mandou esse vídeo do WhatsApp, a Eunice já estava no hospital. Quando eu abri o vídeo, está ela lá ligada a um monte de tubos e equipamentos no leito do hospital. Uma cena dolorosa. Mas aí eu comecei a escutar o som que está lá no fundo. Reconheci imediatamente. Era o Graça Maravilhosa que a gente estava cantando. E ela começa a cantar junto. Ela fechava os olhos, levantava da cama e começou a cantar de coração, com uma força. Ela cantava melhor do que qualquer um de nós. A gente viu esse vídeo. Ela colocou muito mais coração do que qualquer um de nós que gravamos aquele hino. Eu chorei daquela vez que eu vi o vídeo. Eu vi aquele vídeo várias vezes. Choro todas as vezes que vejo esse vídeo. Mas o que me faz chorar não é só a saudade dela. É a beleza dela. Ela está vívida cantando aquele hino, no leito do hospital com o corpo debilitado. Ela canta com convicção, com olhos brilhando, com força. Ali, irmãos, eu me perguntei, quem é esse Deus que faz uma pessoa nessa condição poder estar assim? Quem é esse Jesus que faz alguém, numa situação tão difícil, estar cheio de amor e esperança e alegria? Ali, irmãos, eu vi Deus num tamanho que muitas vezes eu não consigo enxergar na minha vida. Um Deus grande. Um Deus que está além dos problemas que a gente identifica. Além das dificuldades que a gente tem dificuldade de lidar. Um Deus que está além de tudo. Irmãos, descansar em Deus é descobrir esse Deus. A gente descansa em Deus, vai aprendendo a descansar em Deus conforme a gente vai entendendo quem realmente Jesus é. No começo da nossa fé, nós cremos que Jesus é o nosso Salvador. Mas talvez ainda a gente não tenha tanta noção da dimensão de quem Jesus é na nossa vida.
No começo, Jesus é alguém que resolve nossos problemas. Oramos para Ele resolver problemas. Jesus me salva, mas muitas vezes esse salvar são de problemas cotidianos também. Mas com o tempo a gente vai vendo que a vida não é só isso. É conseguir enxergar além, sentir além, entender além. E que isso só é possível através de alguém que está além de nós, que é Deus. Compreender a dimensão daquele que a gente não controla. Aceitar que existe algo muito maior do que nós, do que eu posso enxergar ou sentir. Somente quem se dispõe a ter um Deus que está além da situação que nós vivemos aqui é que realmente pode descansar, independente da situação. Somente aquele que realmente se pergunta quem é esse Deus e vai aprendendo quem é esse Jesus, pode aprender a descansar. Essa é a nossa busca, irmãos. Aprender a descansar no Senhor. Na última vez que eu preguei, eu falei sobre o fato de que o corpo de Cristo é como se fosse um time de futebol, e que todos tinham função aqui, não é verdade? Depois do culto, os irmãos mais veteranos vieram para mim e falaram assim: pastor, mas no time de Deus tem banco de reservas? Que eu já estou velho, né? Já me aposentei, né? Não sei no que mais eu posso ser útil. Eu creio que no time de Deus não tem banco de reservas. Por que eu posso dizer isso? Por causa da Eunice. Se alguém aqui na igreja pode testemunhar que no final da vida valeu a pena estar com Deus, valeu a pena seguir a Jesus, sabe quem é essa pessoa? Aquele que está no final da vida. Eu posso dizer isso pela palavra de Deus, mas ainda não é algo vivido. Há irmãos aqui que passaram por crises e dificuldades. Sabe quem pode mostrar para demais pessoas a dimensão do Deus que supera suas dores e seus sofrimentos? É você, irmão e irmã, que passaram por dores e sofrimentos. Você que passou por isso pode mostrar isso para as pessoas, pode mostrar Deus e Jesus para as pessoas. Aqui fica o meu encorajamento: descansar não é só para a gente recobrar força ou nosso bem-estar. Descansar é um ato de fé, é um testemunho. E descansar em Deus é um testemunho. E se nós queremos aprender a arte de descansar em Deus, primeiro, essa arte envolve você aprender a aceitar aquilo que você não controla. E tanto você não controla muitas situações da vida, como também você não controla Deus. Não se esqueça disso. Deus pode te surpreender. Segundo, a arte de descansar em Deus envolve você crer mesmo em meio à tempestade. Você buscar ter fé justamente na hora mais difícil da sua vida. É na hora que tudo parece dizer o contrário, é que nós precisamos de fé. Descansar em Deus é você aprender a descansar em Deus em qualquer momento. Confiar em Deus em qualquer momento. Confiar que Ele se importa com você. Não importa o que você esteja passando. E por fim, a arte de descansar em Deus envolve reconhecer cada vez mais quem é Deus. Jamais, até o final da nossa vida, a gente vai dizer: eu conheço Deus por completo, já sei tudo sobre Ele. Isso é impossível. O que é possível é você, até o final da vida, conhecer mais a Deus do que você conhece hoje. E é isso que devemos buscar, assim como os discípulos tiveram que ir aprendendo aos poucos. E quanto mais você conhecer de Deus, mais você vai ser capacitado a descansar nele.
Quanto mais você conhecer o poder de Deus, mais você vai poder confiar. Quanto mais dificuldades você passou com a ajuda de Deus, mais você vai poder dizer, não, pode vir outros problemas, mas eu sei que dá para a gente sobreviver. Dá para a gente passar por isso. Conhecer a Deus é essencial para descansarmos nele. Vamos orar? Senhor Deus, nesta manhã, na Tua palavra, nós nos enxergamos. Enxergamos naqueles discípulos desesperados, lidando com a tempestade que pode matá-los. Nos identificamos, Senhor Deus, com a indignação de ver Jesus inerte, aparentemente passivo. Nos identificamos por estarmos atônitos, por vermos que Jesus é alguém que nós não compreendemos completamente. Mas, Senhor Deus, assim como os discípulos, também queremos aprender a descansar no Senhor. Ajuda-nos, assim como Jesus quis ensinar aos seus discípulos, a crer mesmo no meio da tempestade, mesmo quando parece que o Senhor está dormindo, que o Senhor se importa conosco, que o Senhor cuida de nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a aceitar que não controlamos tantas coisas na nossa vida, inclusive nós não controlamos o Senhor. Ajuda-nos a ter essa humildade como seres humanos diante da realidade e principalmente diante do Senhor. Para que na nossa fraqueza, Jesus cresça na nossa vida. E, Senhor Deus, ajuda-nos a conhecer cada vez mais de Ti. Que possamos conhecer da Tua bondade cada vez mais. Possamos experimentar do Teu amor cada vez mais. E que essa experiência, esse aprendizado, possa construir em nós uma fé cada vez mais madura, que sabe descansar no Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.